Boa noite, que todos estejam na paz do Senhor. Gostaríamos que, pode até baixar essas luzes do meio, por favor. Gostaria que somente os nossos diáconos, as diaconisas, se movimentassem nesse momento. Você que precisar se movimentar por algum motivo, fique à vontade, mas vamos procurar deixar o corpo de diáconos para ficar mais à vontade. Você que veio cultuar conosco, para nós prestarmos mais atenção na mensagem, porque às vezes há muita movimentação, ela tira um pouquinho o foco de quem está ouvindo, de quem está assistindo. Você que está online, seja bem-vindo. Você que está aí ao vivo ou em um momento posterior assistindo essa ministração, que você se sinta abençoado pela palavra do Senhor no momento que você estiver assistindo esse vídeo, amém? É uma honra estar aqui nessa igreja, servindo a Deus. Aqui a gente aprende não servir um cargo, mas servir o reino de Deus como um todo, e a gente se sente muito honrado em estar em uma igreja que cuida de pessoas, literalmente cuida de pessoas. Isso é coisa de cristão, é coisa de servo de Deus. Desde os tempos do Êxodo, as pessoas já foram destinadas a cuidar de órfãos, de viúvas, dos idosos, das pessoas necessitadas, das crianças, das pessoas que tiveram alguma dificuldade de mobilidade. E isso vem de Deus, porque isso foi expresso pelo Senhor naquele tempo. Eu gostaria de fazer uma pequena propaganda, pastorzão, do meu canal. Meu canal está parado, coitado. Coloca ele aí, por favor. Quase ninguém mais assistiu. Olha aí, ó. O nome do canal é História e Cultura Bíblica. Se você puder, se você tiver paciência para assistir de novo a gente, não é? Temos algumas aulas, temos algumas ministrações ali. Se você puder depois se inscrever nesse canal, talvez indicar para alguém, tá? O pessoal que está fazendo o curso de teologia vai ajudar bastante. Tem muita coisa que não dá tempo de falar no curso, que a gente está falando lá no canal, amém? Se você puder se inscrever, indicar para alguém, a gente agradece muito, tá bom? Obrigado, pessoal da mídia. Bom, para hoje nós temos uma passagem bastante conhecida e nós vamos procurar extrair mais coisas dessa passagem aqui. Eu acredito que essa passagem vai falar mais uma vez com você nessa noite, porque a palavra do Senhor sempre tem alguma coisa que a gente ainda não conseguiu extrair, ainda não conseguiu absorver, porque a Bíblia foi escrita em um tempo muito distante da atualidade, e isso não significa que ela seja desatualizada, não é isso, é porque o contexto é muito distante do hoje. Então algumas coisas a gente não consegue perceber de imediato, a gente não consegue visualizar assim tão facilmente. A gente precisa sempre ler de novo e, se possível, alguém que te explique, não é verdade? Na própria palavra do Senhor nós temos um exemplo do Filipe e o eunuco. O eunuco não conseguia entender o que as escrituras, os profetas diziam, e os profetas estavam bem mais próximo deles naquela época do que hoje. Então, se naquele tempo foi preciso que alguém explicasse para o eunuco, quanto mais hoje, se a gente não precisa, não é? De uma explicação de algumas coisas. Nós vamos para João, no capítulo 4. João, capítulo 4. Se tiver uma harmonia, pode colocar. João, no capítulo 4, no versículo 24. João 4, 24. Aqui diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Muito conhecido esse versículo, mas nós vamos falar sobre ele novamente. Nós vamos tirar daqui
três palavras, vamos tirar a palavra espírito, o verbo adorar e a palavra verdade. São essas três palavras que nós precisamos ter em mente para nós entendermos esse contexto aqui. O que é o espírito? O espírito é a nossa parte imaterial. Nós não conseguimos vê-lo, mas ele está em nós, ele existe dentro de nós. E nós já aprendemos aqui que Deus também é espírito. Então, o espírito, ele é uma parte imaterial, e também essa parte que é imaterial, ela também é racional, ou seja, você pondera, você analisa, você reflete. E também o espírito é inteligente, porque nós podemos entrar em contato com os outros, as outras coisas da natureza. Nós conseguimos olhar para um copo como esse e se perguntar o que é, provar. Então isso acontece porque nós temos inteligência. Então, se Deus também é espírito, Deus também é imaterial, ele é um ser racional e ele também é um ser inteligente. Então, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos fez com racionalidade e nos fez também, nos dotou de inteligência. Então, essa já é um grande motivo para nós termos mais motivos ainda de querer adorar e servir a esse Deus, porque nós somos semelhantes a Ele, exceto a nossa capacidade de errar. Depois nós temos o verbo adorar, e eu vou trazer do verbo adorar para a palavra adorador. O que é um adorador ou uma adoradora? É uma pessoa que presta honra, uma pessoa que cultua, uma pessoa que honra, no nosso caso, o nosso ser supremo, o nosso ser maior, que é Deus. E verdade. O que é a verdade? A verdade é essa ligação, essa conexão, essa sintonia entre aquilo que eu me refiro, aquilo que eu falo e aquilo que realmente é. Então nós temos espírito, que é a parte imaterial, racional e inteligente de cada um de nós. Nós somos adoradores, porque nós cultuamos ao nosso ser supremo, o nosso Deus, o Deus Jeová, Yahvé, Yeshua. E nós precisamos adorá-lo em verdade, ou seja, a preposição em significa dentro, ou seja, nós precisamos estar dentro de uma verdade. Nós precisamos estar dentro dessa conexão entre aquilo que eu estou fazendo, falando, aquele que eu estou adorando, e realmente eu preciso estar ligado a Ele. A nossa adoração, ela não pode sair de nós para outra coisa. Se essa adoração, para outra pessoa, porque se essa adoração sair de mim e ela não for destinada a quem realmente é merecida essa adoração, eu não estou em verdade. Mas por que nós estamos começando por esse versículo aqui? Porque esse versículo é um encerramento, já está encaminhando para um encerramento de Jesus com uma mulher de Samaria, uma samaritana. Nós sabemos que após a morte de Salomão, o reino dele foi dividido. Então, o reino dele eram 12 tribos. Dessas 12 tribos, 2 tribos ficaram juntas no reino do norte, outras 10 tribos ficaram juntas no reino do sul. Então havia uma região, e essa região foi dividida politicamente e também religiosamente. No reino do norte é chamada Judá. O reino do norte ficou conhecido como Reino do Norte, e a sua capital é Samaria.
E o Reino do Sul ficou com a sua capital, tendo como Jerusalém. E eles se dividiram politicamente e também foram divididos em termos de religião. Os do Sul são os judeus e os do Norte, os samaritanos. Essa divisão, ela ocorreu também, inclusive, por questões de livro sagrado. Os judeus acreditavam no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, acreditavam nos livros poéticos, e também eles confessavam os livros proféticos. Então eles têm como Bíblia o que nós conhecemos como Antigo Testamento. Então eles acreditavam na lei e acreditavam nos profetas. Eles acreditavam na lei, eles acreditaram naquilo que Moisés falou, que Deus usou Moisés para falar, os 10 mandamentos e os outros mandamentos menores, mandamentos morais. Mas eles também acreditavam no que os profetas vinham falando, de que nasceria um Cristo, um Messias, o Salvador da humanidade. E eles ficaram aguardando esse Salvador, esse ungido do Senhor, esse Salvador. Esses são os judeus que são do Reino do Sul. Os do Reino do Norte são os samaritanos. Por que samaritanos? Porque a Samaria era a capital. E a gente sabe que uma capital, ela cresce muito mais rápido que os interiores. Pelo menos assim é o que acontece na maioria das situações que a gente vê aí, principalmente no nosso país. Existem cidades como, por exemplo, Belém, que é uma capital que veio surgir muito depois de São Luís e outras cidades do Nordeste, até mesmo Bragança, e ela cresceu muito mais rápido por ter sido uma capital. Se você comparar o crescimento de Bragança e o crescimento de Belém, talvez você nunca para imaginar que Bragança poderia ter sido a capital do estado do Pará. Então, como Samaria era uma capital, ela cresceu bastante e toda a cidade periférica a Samaria era considerada uma província de Samaria, uma cidade também de Samaria. Inclusive até chamavam de uma cidade como se fosse a Samaria em si. É parecido com o que acontece aqui. A pessoa vai lá em Marituba e ela não fala que ela vai em Marituba, ela fala que ela vai em Belém, porque está próximo da capital. Então assim acontecia ali. A pessoa dizia que iria para Samaria, mas talvez ela não estava indo exatamente para Samaria, ela estava indo para uma cidade vizinha, uma cidade próxima. E os samaritanos, eles pararam um pouco no tempo. Os samaritanos, como nós já até aprendemos aqui, eram assim do fã-clube do Moisés. Eles pararam naquele capítulo 18 de Deuteronômio, quando ele disse que futuramente nasceria um outro profeta como ele, lá em Deuteronômio capítulo 18, se eu não me engano, versículo 18 ou 20 em diante, tem lá a fala do Moisés, profetizando que futuramente nasceria um profeta assim como ele. Então os samaritanos, eles pararam no Pentateuco. Eles não estavam aceitando as leituras dos profetas, os livros poéticos, nem profetas maiores, nem profetas menores. Então havia essa divisão geográfica, essa divisão política, e essa divisão, essa ruptura na questão da religião. E como os judeus tinham mais livros lidos, eles sabiam de mais verdades do que os samaritanos. Até hoje, os samaritanos existem, eles continuam celebrando a Páscoa, por exemplo, da mesma forma que antigamente. Com o passar do tempo, o judeu começou a criar um preconceito muito forte contra o samaritano, porque o samaritano não aceitava a leitura dos profetas. Então o tempo foi passando e eles foram se distanciando cada vez mais. E com o passar do tempo, ser samaritano era algo desonroso para muitos judeus. Os judeus acreditavam que os samaritanos eram inclusive pagãos,
porque os samaritanos, eles tinham feito bezerros de ouro, e eles, não todos eles, claro, a gente fala assim, mas não são todos, mas uma grande parte dos samaritanos tinham 2 bezerros de ouro que eles cultuavam. Então, enquanto o povo judeu no sul já não trabalhava mais com imagens, com adorações à parte, o povo samaritano cria em Deus e não cria que o Messias viria. Eles acreditavam que um Salvador qualquer viria, um profeta assim como Moisés viria. E isso causou uma divisão muito grande entre esse povo, e eles chegavam ao ponto de falar palavras amaldiçoadoras para os outros. E o tempo foi passando, e até que chegamos nesse episódio aqui. Cristo, ele precisava ir a um determinado lugar, mas o caminho mais curto para chegar nesse lugar, necessariamente ele precisava passar por Samaria. Então Jesus, ele foi passar por um lugar onde judeu não gostava de andar. Eles não gostavam nem de ver samaritano. Nós temos a parábola do bom samaritano, não é verdade? Ali é um bom exemplo de que quando aquele sacerdote, que era judeu, viu o samaritano no chão, ele não se importou na situação que ele estava. Ele deixou a sua religião impedir de ajudar aquela pessoa pelo simples fato de ser samaritano, pelo simples fato de ele adorar a Deus, servir a Deus em um outro lugar que não seja o templo de Jerusalém. Então, o preconceito do judeu o impediu de ajudar o próximo que estava lá naquele lugar quase morto. Então Jesus precisou, ele estava em Judeia, ele deixou aquele lugar e ele estava indo para Galileia. E ele precisou passar por uma cidade chamada Sicar. Essa cidade era uma cidade próxima a Samaria, ou seja, era uma cidade que estava sobre o domínio, o controle, as proximidades, o governo de Samaria. Então era o caminho mais próximo para chegar onde ele queria, e ele precisou passar por lá. Então aí que começa a história de Jesus Cristo e essa mulher de Samaria, essa samaritana. Ele estava viajando e em um determinado momento do dia, ao meio-dia, ele precisou parar para descansar. E ele precisou parar perto de um poço, porque nós sabemos que Cristo, apesar de ser Deus, ele estava também na condição humana, ele sentia cansaço e ele sentia sede. Então ele parou na 6ª hora do dia, que era o meio-dia, porque eles começavam a contar as horas a partir do momento que o sol raiava. Então o sol raiava, eles começavam a contar o tempo. Então a 3ª hora do dia era 9 da manhã e a 6ª hora do dia era o meio-dia. Então Jesus precisou parar e ele parou próximo de um poço. E esse poço é o poço de Jacó. O poço que Jacó teria deixado para a sua população naquela época. E esse poço de Jacó, por ser considerado um pai na fé, ele era um pai na fé em comum, tanto para samaritano quanto para judeu. Então, aquele poço era onde os samaritanos iriam buscar água. Aquele poço deveria ter aproximadamente 30 metros de profundidade e tinha que ter uma corda para pegar aquela água, claro. E quem é que pegava a água nessa cultura? As pessoas responsáveis por buscar água eram as mulheres jovens e solteiras. Mas elas não buscavam água ao meio-dia, por causa do calor, por causa do sol que maltratava essas pessoas. Essas mulheres iriam buscar água no final do dia. Então era trabalho das solteiras buscar água, e elas tinham que andar em grupo, por uma questão de proteção. Mas essa mulher estava sozinha e ao meio-dia. Então alguma coisa de errado podia estar acontecendo, porque não era normal uma mulher sozinha buscar água no pior horário.
inclusive um horário que ela poderia até sofrer alguma violência, porque o calor não permitia que tantas pessoas pudessem ficar nas ruas. E também o horário do meio-dia era um horário que os viajantes paravam, assim como Jesus parou. Então, como tinha muitos forasteiros, o risco da pessoa ser assaltada, violentada, era muito grande também nesse horário. Parecido com o que tem aqui, não é verdade? Uns horários você não pode ir em determinados lugares, porque representa um pouco mais de risco. Um determinado lugar é mais aconselhável que os homens vão do que as mulheres, por uma questão de proteção. E é o que acontecia aqui. Mas a história dessa mulher começou a mudar no momento que ela encontrou Jesus ali. Mas ela não sabia que Jesus era Jesus Cristo. Ela achava que ele era um viajante comum. Então, tem momentos da nossa busca por Deus, que a gente está de frente com Cristo, mas não sabe que é Ele. A gente não sabe. Ela, enquanto ela não conversou com esse homem, ela não sabia que ele era Jesus. Mas ela percebeu que ele era judeu, pela forma de falar, pela forma de se vestir. Então nós precisamos saber identificar as coisas pela forma de falar. Quando você conversa com alguém em algum lugar, a sua forma de falar, ela tem que entregar quem você é. Quando você começa a conversar com alguma pessoa em algum lugar, e a pessoa começa a falar coisas que são inapropriadas, que não convêm, você tem a tendência a se afastar, porque a forma daquela pessoa falar entrega quem aquela pessoa possivelmente é. E ele estava lá cansado da viagem, então ele sentou lá por volta do meio-dia, e essa mulher samaritana veio tirar água, e Jesus disse para ela: eu estou com sede, eu quero que você me dê um pouco de água. Nós sabemos que o poço, para a época, era um lugar comumente usado para encontrar uma noiva, porque o poço era o lugar onde andavam solteiras. Então, os homens sabiam que as solteiras buscavam água no poço, era lá onde eles iam procurar alguém para casar. Isso aconteceu com Isaac, por meio do servo dele, aconteceu com Jacó, e aconteceu com Moisés. Então, o poço era o ponte da época. O cara estava solteiro, ele ia para o poço, ver uma noiva para ele, amém? Então, você que está procurando uma noiva, você tem que saber onde procurar, viu, irmão? Tá? Tem que procurar mulher solteira, pelo amor de Deus. Não vai querer furar o olho do pessoal por aí. Amém? Então, o poço era o ponte para encontrar uma mulher para casar. E nós sabemos que Isaac, o servo dele trouxe a noiva do encontro num poço. E o Isaac foi uma linda história de amor, não foi? Nós sabemos já disso. E essa mulher, ele pediu que ela desse água para ele. E porque os discípulos tinham saído para comprar comida. Então, ele teve que fazer aquilo. Não era adequado conversar com uma mulher. Não era adequado. Nessa época, conversar com uma mulher em via pública era até um motivo de causar alguma desconfiança para aquela mulher. Principalmente se ela fosse casada. Conversar com uma mulher em via pública, principalmente por muito tempo, não era bem visto pelas pessoas. As pessoas acreditavam que ele estava querendo namorar aquela mulher. Mas os discípulos não estavam lá. E não teve outro jeito. Jesus teve que quebrar a ética da época. Ele teve que falar com aquela mulher. Até porque tinha uma obra para ser feita na vida daquela mulher. Jesus iria usar aquela mulher como uma mensageira da sua palavra lá em Samaria. E ela era uma mulher improvável. Sabe por quê? Pelo simples fato dela ser uma mulher,
É isso mesmo, infelizmente, a mulher não era ouvida naquela comunidade, em toda aquela região, as pessoas não davam ouvido às mulheres, as pessoas não acreditavam pelo simples fato de ela ser mulher. Mas Deus usa as pessoas improváveis. Deus usa as pessoas que nunca, talvez não sabem nem escrever seu nome direito, para levar a sua palavra para pessoas cultas, pessoas inteligentes, pessoas com formação. Deus pode usar pessoas que têm dificuldade de fala, mas para levar a sua palavra para pessoas que sabem falar e talvez não querem levar a palavra do Senhor. Deus usa pessoas que talvez não sabem nem fazer uma interpretação de texto direito, mas Deus faz essas pessoas saber, entender da exegese da palavra do Senhor e explicar a mensagem para outras pessoas que têm dificuldade de entender. Aquela mulher era uma mulher improvável, e nós vamos saber mais ainda agora, quando a gente continuar a ler. Então ele disse para essa mulher, então a mulher disse para Jesus: como, sendo tu judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana? Aqui, o texto não está dizendo que Jesus se apresentou como judeu, mas algum sinal havia que fez ela entender que ele era judeu, que ele era servo de Deus. Nós precisamos ter uma identidade de servos de Deus. Talvez nós cheguemos em algum lugar e mesmo que nós não digamos nenhuma palavra, a nossa forma de olhar, a nossa forma de se comportar, ela precisa entregar que nós somos servos de Deus. Por mais que de repente a pessoa te ache estranho, como as pessoas dizem, mas depois essas pessoas vão entender por que você age daquela forma, por que você não fala daquela determinada maneira. Nós precisamos andar por lugares e as pessoas precisam perceber e ver que nós somos um povo de Deus, sim. Independentemente de você ter uma condição social mais elevada, de você ter talvez algumas posses, mas isso não define o caráter de ninguém. O que define é o nosso comportamento diante do Senhor. É isso que tem que falar mais alto do que nós. Não é o quanto você ganha, não é o que você tem, não é o veículo em que você anda, não é a marca da sua roupa. Tudo isso é muito bom. Se você puder, glória a Deus por isso, usufrua. Deus nos abençoou mesmo para isso. Mas não é isso que vai entregar se nós somos servos de Deus ou não. Alguma coisa ela viu em Jesus que entregou que ele era judeu. Alguma coisa entregou de que ele é oriundo, vindo de uma cultura que serve ao Senhor. Provavelmente ela percebeu a forma respeitosa que ele tratou ela, e ela percebeu que ele era um servo de Deus. Ser judeu não somente significava ser nascido de Judá. Não, ser judeu também significava ser uma pessoa versada na palavra do Senhor. Significava também ser uma pessoa de bons modos, bons costumes, pessoa sem nenhuma intenção ruim, uma pessoa de um coração puro. Ser judeu é como se dissesse ser crente hoje. Fulano é crente, fulano não faz isso, fulano não comenta aquilo, fulano não leva isso para ali, fulano não faz isso com a sua família, fulano não faz isso com a sua esposa. Por quê? Porque ele é crente. Era a mesma coisa que dizer fulano é judeu. E nós precisamos absorver isso para nós. As pessoas precisam perceber que nós tratamos as nossas esposas, nossos filhos, a nossa família, o nosso emprego, os nossos amigos, a nossa comunidade cristã, como um verdadeiro servo de Deus. E não como uma pessoa que simplesmente está ali por estar, para agradar alguém, para preencher lugar, porque se acostumou a frequentar aquele lugar. Não, nós precisamos ser muito mais do que isso. Nós precisamos ser servos de Deus de verdade. E nós precisamos ser como que uma Bíblia ambulante, nesse mundo tão difícil, para onde nós chegarmos, as pessoas fizerem uma leitura do que é o reino de Deus nas nossas atitudes. Essa é a nossa missão. Nós não precisamos ficar vomitando santidade nas pessoas, não é isso. Nós só precisamos ter atitudes corretas, atitudes certas, atitudes dignas de quem se declara um adorador, de quem diz que adora em espírito e em verdade.
Porque muitas das vezes nós não estamos nem no Espírito e muito menos dentro de uma verdade. Nós estamos apenas preenchendo o lugar, preenchendo um tempo na nossa agenda, achando que estamos encontrando, mas na verdade nós não estamos encontrando. Nós estamos, na verdade, nos iludindo. Então, Jesus falou para ela, ela perguntou: como é que você pede água para mim, se eu sou samaritana e tu és judeu? Ela está dizendo: nós somos de povos onde existe uma briga, nós não poderíamos nem estar nos falando. É isso que ela está dizendo. Você não poderia nem estar falando comigo porque você é judeu. E os samaritanos acreditavam, tinham essa ideia de que os judeus se julgavam superiores, porque eles adoravam no templo. E o samaritano adorava em Gerizim. Os samaritanos acreditavam que Gerizim era o lugar sagrado onde adorava o Senhor. Já os judeus acreditavam que era o templo de Jerusalém, porque foi Deus que disse para construir o templo. E é verdade, Deus mandou construir o templo. Mas essa briga de religiões estava destruindo tanto um povo quanto o outro. Então, muitas das vezes, muitas pessoas, nós talvez, nos preocupamos se é certo guardar um dia ou não, se é certo falar em línguas ou não, se é certo ou errado profetizar ou não, se é calça jeans ou se é calça social. A gente se preocupa muitas das vezes se é com gravata ou se é sem gravata, se é com luz acesa ou luz apagada, se é com célula ou sem célula. Às vezes a gente fica querendo encontrar muito o que é o certo e o que é o errado, e isso vai nos matando. Isso vai dividindo o povo, e é o que estava acontecendo com aquele povo. Aquele povo era um só, que saiu daquela escravidão no Egito. Eles passaram pelo deserto unidos, e depois que Deus estabeleceu a morada de cada um, eles se separaram simplesmente porque uns acreditavam mais em Moisés e outros acreditavam nos profetas. Então, muitas das vezes a gente fica querendo buscar o correto, o perfeito dentro do nosso entendimento, e a igreja vai morrendo. Muitas igrejas estão morrendo, infelizmente, porque nós estamos preocupados em predestinação ou não, dom de línguas ou não, é para batizar ou não, é para ceiar ou não, é para guardar ou não. Meu irmão, algumas coisas a gente se prende e a gente não progride, a gente não cresce. Tem relacionamentos, casamentos que não conseguem ir para frente, porque estão se prendendo, porque um gosta de açaí e o outro gosta de bacaba. Aí fica nem açaí e nem bacaba, e a coisa não anda, irmão, porque a gente está se prendendo com coisas secundárias, e o povo de Deus vai esfriando. A igreja de Deus às vezes está numerosa, mas não está com essência, não está no mesmo espírito, não está também dentro de uma verdade. Então Jesus disse: se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede, olha só, se você soubesse do presente de Deus, da graça de Deus, e se você soubesse quem é essa pessoa aqui que está te pedindo, você me daria de beber. Se você soubesse quem eu sou, e no momento que eu te pedir, você iria me dar água. Foi isso que ele disse. Aí a mulher começou a entender quem era aquele homem, porque ela era samaritana, mas eu não sei se escondido ela lia os profetas, porque pela forma que ele falou, ela percebeu que aquele não era um homem qualquer, não era um viajante qualquer, era o Messias, o ungido, o Cristo enviado do Senhor. Ela acreditou naquilo que ele proferiu, ele profetizou, ele falou, ele declarou. Nós precisamos saber analisar as profecias. Muitas das vezes nós queremos que Deus fale conosco, mas a gente não consegue perceber se é Ele que está falando conosco. Às vezes a gente espera que Deus use alguém para nós, e você não sabe diferenciar se é Deus ou não. Sabe por quê? Porque você não tem intimidade com Ele, você não tem intimidade com a palavra dEle,
você não tem um momento só para Ele, você não procura servir a Deus servindo ao seu próximo, você não se preocupa com a comunidade onde você está, então você não tem intimidade com Ele, para saber se é Ele que está falando com você. E essa mulher samaritana, ela soube diferenciar isso aqui, porque ela tinha intimidade com a palavra de Deus, ela tinha intimidade com Ele. Então ela respondeu: Senhor, então ele disse, se ela soubesse quem ele era, ela daria de beber. E ele disse assim também: agora, se você, samaritana, me pedisse água, eu não te daria da água desse poço. Aquele poço, como era o poço que Jacó deixou, ele virou uma espécie de um local sagrado. Então as pessoas iam naquele poço buscar água, não só porque estavam com sede, mas também porque elas acreditavam que aquela água, talvez ela tivesse uma porção mágica, deixada por Jacó. Então aquele poço virou um amuleto. Só que a gente sabe que o poço é uma água parada, não tem novidade. Então as pessoas estavam lá buscando matar sua sede daquela água comum, mas nós sabemos que a água comum você até bebe, alivia sua sede, e depois de algum tempo você está com sede de novo. Então ele falou dessa forma com ela, que se tu me pedires água, eu não vou te dar essa água aqui, eu vou te dar uma água corrente, uma água que está em movimento, uma água que nunca vai acabar, porque nós sabemos que o poço tem um tempo que seca, e tem o tempo que já tem água. Então ele já estava começando a ensinar para ela mais ainda quem ele era. Então ele disse: eu te daria água viva, água da vida. E ela se espanta mais um pouco com o que ele está falando, e ela começa a sentir que realmente o que ela tinha confessado era verdade. Você espera Deus falar com você, você ora, você jejua, você faz aí uma campanha, você faz um propósito, e quando Deus fala com você, você não sabe ainda se Deus está falando com você. Ele até falou aquilo que você estava precisando, mas você não recebeu essa água corrente dele. E às vezes ele precisa detalhar um pouco mais da tua vida para tu acreditar que é ele. Vocês já viram alguém ser usado para alguém? A pessoa entrega toda uma profecia e no final a pessoa diz: e para saber que é Deus que está falando contigo, determinado dia aconteceu assim, 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 e a pessoa acredita? Foi o que aconteceu com essa mulher. Não foi o suficiente. Então ela disse: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Ele ofereceu para ela uma água que ele não podia tirar lá de dentro, porque ele não tinha o balde e ele não tinha a corda. Quem tinha era ela, porque era ela que estava indo buscar. Ela estava levando um cântaro, que é uma espécie de um vaso bem simples, humilde. Então, pelo cântaro, ele sabia que aquela mulher era uma mulher pobre. Pelo cântaro, ele sabia que aquela mulher era uma mulher necessitada. Porque se ela fosse realmente uma mulher com condições, ela teria um outro instrumento mais novo, mais bonito, mais bem trabalhado. Então Jesus sabe tudo de mim, Jesus sabe tudo de você. Ele sabe quando a gente está, sabe, igual aquele cântaro dela, aquele cântaro velho, sabe, que não serve mais para nada. Ele sabe que a gente está assim. Mas ela disse que ele não tinha, porque ele não tinha um cântaro. Mas ela continua conversando com ele. E ela tira toda a dúvida do coração dele. Muitas das vezes nós duvidamos do que Deus pode fazer por nós. A gente duvida de que Deus pode mudar a nossa vida. A gente duvida de que Deus pode nos colocar em um emprego melhor. A gente duvida de que Deus pode nos dar uma empresa melhor do que aquela que você já tem.
a gente duvida de que Deus pode nos dar uma casa melhor, uma vida melhor, a gente duvida, sabe por quê? Porque a gente está olhando para o cântaro que está na nossa mão. Aquele cântaro é muito pouco para você conseguir o que você quer. Aquele cântaro só vai conseguir uma água parada, que é o que aquela mulher conseguia. O cântaro aqui representa nossas forças. Nós somos limitados. Nós não podemos alcançar uma fonte de água viva pelas nossas próprias forças. É por isso que a gente precisa congregar. É por isso que a gente precisa evangelizar. É por isso que a gente precisa do curso de teologia. É por isso que a gente precisa das células. É por isso que a gente precisa dos eventos da igreja. Porque só com o cântaro que cada um de nós temos aqui, nós só vamos conseguir uma água parada, uma água que não tem movimento, uma água que vai matar a tua sede naquele momento, e pouco tempo depois os teus problemas voltam. Quando a gente usa o nosso cântaro, você pode até sair por aí, se divertir, beber, mas no dia seguinte volta tudo normal, porque você estava buscando uma água que não é viva, uma água que não é corrente, uma água que não tem vida, porque nós somos limitados. Mas ele disse para ela o seguinte: eu sou maior do que esse poço que está aí, eu sou maior do que Jacó que deixou esse poço aí. Deus é maior do que a sua profissão, Deus é muito maior do que os seus bens, Deus é muito maior do que aquele pastor que te ajuda, irmão. Não desmerecendo, claro, mas é uma realidade. Eu também ajudo vocês lá no albergue, eu sei. Deus é muito maior do que eu sou um pecador comum, então eu sou apenas um cântaro, cada um de nós é apenas um cântaro, irmão. Nós não vamos conseguir sozinhos. Aquele poço tinha aproximadamente 30 metros, então o máximo que você tem é um cântaro e uma corda velha de no máximo 30 metros. Se o poço começar a secar, você não vai conseguir tirar mais a água, porque ali é uma água parada. É um alívio temporário. A gente fica buscando um alívio temporário. A gente busca um alívio temporário em pessoas. A gente procura um alívio temporário no alcoolismo, naquele pastor da internet, nada contra, né? Divulguei aqui, mas aquela pessoa lá, não tem como ela te dar um aconselhamento, porque está gravado. É bom, mas está gravado. Pode ter efeito? Sim, claro, pode ter efeito. Mas algumas coisas, irmão, é assim, ó, frente a frente. Nós precisamos de intercessores. Caiu, sabe? Não se fala mais intercessores. Quando fala intercessão, algumas pessoas fazem até uma cara feia. Intercessor? Por que intercessor? Nós precisamos sim, precisamos de alguém que interceda por nós, porque nós estamos fracos, e quando nós estamos fracos, mais ainda a gente não sabe orar. Então a gente precisa de alguém que interceda por nós, porque nós estamos frágeis, e aquela pessoa, Deus vai entregar para aquela pessoa a visão que eu não consigo ter, porque eu estou apenas saciando a minha sede com uma água parada. É isso que ele está dizendo aqui para essa mulher. Mulher, tu estás saciando a tua sede com uma água parada, tu não estás encontrando a tua felicidade onde realmente tu vais encontrar. Então ele disse para aquela mulher, ela disse que ele não podia dar água para ela, porque ela não via cântaro na mão dele. Então ele perguntou: por um acaso tu és maior que Jacó, nosso pai? Olha só, Jacó é um dos nossos pais na fé, e é o pai na fé dos judeus e o pai na fé dos samaritanos. Ele acabou de dizer: Jacó, o nosso pai. Então, às vezes algumas igrejas cristãs, só por causa de um nome diferente, acham que nós não temos os mesmos pais da fé. Mas aqui ele já começa a chamar a samaritana para o lado dele. Nós temos uma mesma fé, independentemente de você guardar um determinado dia ou não, independentemente de você fazer parte de uma igreja que tem célula ou não, independentemente de você fazer teologia ou não, nós temos sim uma mesma fé. Isso não são parâmetros para julgar a fé das pessoas por algum costume, por algum hábito. Então ele disse:
o nosso Pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Eu sou ou não sou maior do que aquela pessoa em quem você acredita? Você é sim discipulado por alguém, mas Deus é maior do que essa pessoa. Deus é maior do que essa comunidade aqui. Deus é maior do que essa Castanhal. Deus é maior do que o estado do Pará. Deus é maior do que o Brasil. Deus é maior que a América. Deus é maior do que todas as Américas. Deus é maior do que todos esses continentes que existem nesse planeta. Ele é infinitamente maior do que tudo isso. Se você juntar os líderes espirituais desse mundo, os papas, os bispos, os sacerdotes, os pastores, ainda não dá nem 1%. Deus é maior do que tudo isso que nós imaginamos que seja grande. Então Jesus disse: quem beber desta água voltará a ter sede. Você pode até buscar um livro de autoajuda, mas você vai voltar a ter sede. Você pode até fazer um serviço em algum lugar, mas nós vamos voltar a ter sede. Você pode até encontrar um conselho de uma pessoa que talvez nem sirva para te dar conselho, mas você vai voltar a ter sede. Cristo nos fala hoje, se nós continuarmos buscando saciar a nossa sede de águas paradas, nós vamos simplesmente voltar a ter sede. Nós vamos passar a ter a nossa necessidade de novo. Elas vão começar a brotar de novo, porque nós estamos buscando em fontes que não são fontes de água viva. Você procura na droga, no alcoolismo, na prostituição. Você sai da sua casa achando que você vai alimentar, mas na verdade você está se sujando mais ainda, porque você está buscando onde não é uma água de fonte de água viva. Você está buscando novidade em coisa velha. Pessoas buscam coisas novas, coisas que trariam vida em hábitos antigos, que todo mundo sabe que levam à destruição, mas as pessoas ainda insistem em estar ali, e teimando ali. Mas por quê? Porque está procurando os seus meios, está simplesmente pegando o seu cântaro e resolvendo seus problemas, achando que é autossuficiente. Mas nós não somos assim. Nós precisamos buscar o verdadeiro Salvador. E essa mulher aqui estava de frente com ele, e pela forma dele falar, ela acreditou. Quem beber dessa água voltará a ter sede. Agora, aquela pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu quero dessa água, porque eu não quero mais sentir sede, e eu não quero mais precisar vir aqui buscar. Você está disposto a não sentir mais sede? Você está disposto a não buscar mais o que você precisa em poços que foram feitos pelas mãos dos homens? Você está procurando uma água que foram os homens que deixaram ali? Ou você está querendo buscar uma fonte de água viva do nosso Cristo, do Deus encarnado aqui na terra, do Deus que veio pisar aqui nessa terra para me salvar, para te salvar? É Ele, ou você vai continuar buscando alternativas? É lá fora que você vai ficar ouvindo conselho de ímpio, de como tratar a tua esposa mal, tratar teus filhos mal, trabalhar, receber e gastar na rua, e deixar teus filhos passar necessidade, deixar faltar as coisas? É lá, nessa água parada? Ou você vai aprender isso com Cristo, que vai te aprender a forma correta, te ensinar a forma correta? O nosso erro é que nós insistimos em buscar uma água parada e não uma água corrente. Eu quero dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscar. Então a conversa estava demorando. Já iam começar a pensar besteira de Jesus, já iam pensar besteira daquela mulher.
Olha como Jesus é cavalheiro. A conversa estava demorando, pastor. E se alguém estivesse vendo, já ia dar uma confusão, porque não é certo ficar conversando com uma mulher no meio da rua naquela cultura. Não fica bem visto. E Cristo não queria difamar a imagem daquela mulher. Então ele falou: olha, chama lá o teu marido. E aquela mulher teve mais uma surpresa. Cristo nos surpreende. Quantas pessoas por aí eu já vi. Sabe, irmãos, às vezes eu acho que a gente dá hora muito pouco. Às vezes a gente ouve uns testemunhos por aí que parecem tão simples. Às vezes parecem até pequenos demais. Mas às vezes você ouve um testemunho de alguém dizendo assim: eu senti no Senhor de dar uma camisa minha para um determinado irmão. Eu fiquei pensando naquele irmão. E eu relutei, mas eu dei a minha camisa para aquele irmão. Depois de um tempo, desempregado, mas Deus me deu essa coisa no coração. Então, Deus, eu estou desempregado, como é que eu vou dar algo para alguém? E essa pessoa presenteia. Essa pessoa se desfez de algo dela, nem podendo, mas a pessoa foi sensível à voz do Senhor e presenteia aquela pessoa. No dia seguinte, o telefone que nunca mais tocava, chamava por um emprego. Muitas das vezes nós não temos essa sensibilidade. Muitas das vezes Deus fala conosco de formas assim, e a gente não percebe que é Deus nos provando, Deus querendo mostrar que é Deus em nossa vida. Se Deus um dia tocar no seu coração, que seja para deixar meio quilo de macarrão naquele albergue, irmão, vá lá deixar. De repente Deus vai te dar a tua bênção por meio disso aí, irmão. Sabia que tem pessoas que precisam? E às vezes a gente é tocado a fazer aquilo e a gente não faz, achando que é besteira nossa. E é Deus testificando no nosso coração uma atitude para mudar a nossa história. Então ele falou: vai chamar o teu marido e volta. E ela respondeu: não tenho marido. E Jesus respondeu novamente: você disse bem, você não tem marido. Porque 5 maridos você já teve, e esse que tens agora não é teu marido. Isto disseste com verdade. Agora há pouco eu falei que a verdade é a ligação, é essa conexão daquilo que eu falo com aquilo que realmente é. E ela disse uma verdade. Ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: agora sim você está falando uma verdade. O que você está falando faz sentido. Ela expôs para Jesus uma fragilidade dela. Ela se expôs, ela expôs a vida dela. Até porque era o óbvio. Não tinha como uma mulher casada estar numa hora daquela em um poço. Não tinha como ela mentir. Então, ele disse: você falou isso com verdade. Muitas das vezes nos falta verdade para a nossa vida mudar. Eu não quero reconhecer que eu erro, eu não quero reconhecer que eu preciso mudar, eu não quero reconhecer que eu ainda preciso melhorar muito. Muitas das vezes nós faltamos na verdade com a gente mesmo. A gente não para pensar: o que eu faço está coerente? O que eu faço está coeso? Está tendo sentido tudo isso que eu estou fazendo? Então nós precisamos estar dentro de uma verdade. Essa mulher estava dentro de uma verdade, infelizmente era uma verdade negativa, porque ela já estava no quinto casamento. Talvez ela fosse uma mulher que, talvez até fosse uma prostituta, talvez, ou então ela não tivesse alguma sorte mesmo no amor, não sei, mas apesar do erro dela, ela falou uma verdade. E essa verdade abriu mais caminhos para Jesus abençoar aquela mulher. E ela percebeu, pela forma dele falar com ela, que ele era um profeta.
Então, quando nós ouvimos uma profecia, nós precisamos sentir a verdade de Deus aqui dali. Então ela reconheceu que ele era um profeta. Os samaritanos não acreditavam nos profetas. Mas como aquela mulher leu Isaías, Jeremias, e assim vai, ela percebeu que tudo o que ele falava tinha conexão com uma verdade. Tinha conexão com alguém que realmente é. Então, ela disse: o Senhor realmente é um profeta. E ela disse: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, os samaritanos adoravam em Gerizim, Monte Gerizim. E os judeus adoravam no templo. E isso se tornou um problema, porque quem adorava em Gerizim não respeitava o templo, e quem adorava no templo não respeitava o monte, sendo que ambos foram lugares escolhidos por Deus para adorar. A adoração, irmãos, ela varia muito conforme o tempo. Nós percebemos na antiguidade bíblica que os primeiros adoradores construíam altares, faziam sacrifícios. Depois vieram os tabernáculos. Depois de um tempo, sinagogas. Depois de um tempo, templos. E hoje o que nós chamamos de igreja. E o tempo está passando e os locais de adoração também vão vindo, novos lugares. Hoje temos as células, temos, no nosso caso, os nossos albergues, que são lugares de adoração também. Temos também a internet, que virou, que agora também é um lugar de adoração. Cultos são transmitidos ao vivo para que pessoas possam adorar. Então, a adoração, ela não se restringe a um lugar, a paredes. E isso não sou eu que estou dizendo, é Jesus que vai falar bem aqui. Jesus disse: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vai chegar o dia que todos os povos, todas as nações, pessoas de todas as cores, de mais variadas profissões, níveis sociais, elas vão se unir para adorar a Deus lá nos céus, e lá vai ser o grande lugar onde nós vamos adorar o nosso Deus. Então, não é somente aqui dentro desse templo, não é somente lá na célula, não é somente lá nos nossos albergues, não é somente no evangelismo, não. Nós precisamos entender que aqui nós estamos apenas ensaiando, para quando Jesus voltar, nós louvarmos lá nos céus com Ele. Ele está dizendo aqui: deixem de bobagem. Não é somente nesse monte, não é somente no templo em Jerusalém. Vai chegar o dia que não vai ser nem no monte e nem em Jerusalém, vai ser nos céus comigo. E ela diz assim, aí ele vem dando uma correção para ela. Eles adoravam ainda os bezerros de ouro. Eu falei dos bezerros. Eles tinham feito bezerros para adorar. Então ele disse: olha, vocês adoram o que vocês não sabem que estão adorando. Então muitas das vezes nós criamos os nossos amuletos. Esse lenço que eu peguei determinado dia na igreja, o pastor fulano se limpou com ele, aí a gente transforma num amuleto. Amém? Esse objeto aqui. Então nós estamos, muitas das vezes, criamos amuletos, e o povo samaritano, por ter pouco conhecimento da palavra do Senhor, eles fizeram esses bezerros, e Jesus disse: vocês estão adorando algo que vocês nem sabem o que é que estão adorando, vocês estão perdendo tempo. Nós adoramos o que conhecemos. Olha só, ele corrigiu ela como samaritana, e disse que o povo judeu estava certo em não ter imagens, e não criar objetos, ídolos, para adorar.
porque a salvação vem dos judeus. A Bíblia relata que Cristo nasceria da linhagem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aí vamos voltar para o versículo de hoje, vamos lá no 23. O povo estava brigando por o que é correto, se é no templo ou se é no monte. E isso estava abafando aquele povo, o povo estava morrendo. Mas Jesus disse: ei, não é nem lá, nem cá, vai ser lá no céu. E Deus está procurando esses adoradores. Olha, está chegando a hora, e de fato, já é a hora. Não é para depois, não é para quando eu estiver mais velho, não é para quando eu me formar, não é para quando eu tiver meus filhos, quando eu for avô, não. A hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós somos seres racionais, e Deus também é racional, e só consegue prestar um culto racional a um ser racional quem é racional. Então, se nós somos racionais, nós podemos ter essa intimidade com Deus aqui, nós podemos render graças a Ele, nós podemos honrá-lo, mas nós precisamos estar dentro de uma verdade. E quem é essa verdade? É esse homem que está aqui conversando com essa mulher, nesse poço aqui. Ele é a verdade, porque é Ele que faz a ligação entre nós e o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós vamos orar no versículo 24. Diz assim: nós vamos orar com essas 3 palavras aqui: Espírito, adoração, verdade. Nós vamos orar com isso aqui. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu convido vocês a levantar, por favor. E nós vamos orar aqui dessa forma. Nós aprendemos aqui com Jesus que não é o ponto onde você está que vai definir se você é um adorador ou não. É se você está no espírito de adoração, se você sabe o que você está fazendo, se você está usando a sua racionalidade, se você está usando a sua inteligência para adorar o Deus racional que nos fez. E nós precisamos estar por dentro de uma verdade.